Vou voltar aqui para o meu componente de login. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui uma página, na verdade não uma página, uma pasta para os componentes que não são páginas, né? Que são blocos. Então, components, e aqui dentro vou chamar de alert modal. E no alert modal eu vou criar um arquivo chamado alert modal.component.js. Eu vou criar um outro arquivo chamado alert modal.component.scss. Então eu tenho o JS e o CSS do meu componente, o estilo. Então, eu posso fechar aqui as outras coisas. Primeira coisa, então, criar uma estrutura de componente, né? Então, import react from react class alert modal extends react. Oh, meu Deus. Aqui. React.component. Aí eu crio render return para a gente testar e exporto. Então, export default alert modal. Criei meu componente e já posso chamar ele aqui na página de login para ver se está funcionando. Né? Então, login page. Aqui no render, eu posso chamar aqui no final o meu alert modal. Ele já está sendo chamado aqui embaixo. A gente não estilizou nada, mas ele já está sendo chamado aqui embaixo. Então vamos agora configurar aqui o estilo, né, e um JavaScript, um JSX também, para esse componente, para que ele seja de fato um componente modal. Né? Para isso, eu vou deixar na descrição do vídeo uns arquivinhos, né, para a gente copiar e colar e ficar mais rápido. É o mesmo projeto, é o mesmo modal que a gente utilizou, né, durante as nossas aulas. Então o estilo é o mesmo. Então para agora eu vou copiar isso aqui, mas né, quando você tiver reproduzindo, fazendo a ANAC, você pode criar o snack bar de fato. Então eu vou copiar aqui e vou colar lá no nosso projeto. Então vou apagar aqui e colar tudo. Beleza. Então a parte do JavaScript. Agora eu também pego a parte do CSS, né? Para copiar e colar. Aqui eu tinha colocado como SAS, mas a gente pode voltar para CSS. Lembrando que para você utilizar SAS no seu projeto, né, você precisa instalar um compilador para poder compilar o estilo. Então, beleza. Salvando aqui, eu posso continuar. Então, já temos aqui alguns estilos preparados. Certo. Então, vamos explicar um pouquinho o que nós tínhamos aqui, né, no nosso componente. A gente tinha uma div que ia receber uma classe de acordo com uma prop. Né? Então, se eu passasse true para show, ele ia acrescentar a classe myModalWrapper, que exibe o modal. E se props, né, se show passado pela props for false, ele acrescentaria a outra classe, que seria a myModalWrapper hidden, escondendo o modal. Então depois aqui eu tenho uma classe para estilizar um pouco, né, criar uma box para o modal. E então nós temos o title, que também é passado pela props, e temos o children, que seria, né, o conteúdo ali, HTML, qualquer coisa que a gente passar entre as tags do nosso componente. Beleza. Depois eu tenho aqui uma espécie de footer, onde eu tenho dois botões, um confirmar e um cancelar.
E aí nos botões eles chamam também funções que são passadas por prop, né? Então cancel e onConfirm para serem executadas. E quando eu passo essas props? Quando eu chamo o meu componente. Então eu chamo ele aqui no login page e aí eu posso passar as props para configurar. Então a gente pode começar com a prop show, que vai fazer de fato um modal ser exibido. Então ele começa aqui escondido e aí ele, por mudar para true, vai ser exibido. Então podemos passar aqui por enquanto, né, fixa um valor e você vai ver que o modal já aparece para a gente. Então a gente pode continuar passando os outros valores. Então a gente pode passar, por exemplo, também o title, que é exibido lá em cima do modal, né, na parte de cima. Então title, podemos colocar aqui atenção. E aí já temos aqui o título aparecendo. E também podemos passar um conteúdo, né, entre as tags do componente, que vai ser exibido quando a gente chama children. Então, para esse conteúdo, a gente pode criar aqui um atributo no state do login, né, do login page, iniciar ele com nulo. E aí exibir esse valor lá dentro do modal quando, né, for feito um setState. A gente pode utilizar ele também aqui para controlar se o componente de modal é exibido ou não. Então, além de utilizar ele como mensagem, a gente vai utilizar ele também para saber se a gente exibe ou não o alert. Então, se tiver valor, a gente exibe. Se não tiver valor, o alert fica escondido. Então, a gente coloca aqui também para utilizar dentro do conteúdo. E show, né? Não temos mais o modal sendo exibido aqui como padrão. Então, a ideia é o seguinte, né? Esse valor aqui, esse atributo, quando ele tiver algum valor, né, um string, esse valor vai ser utilizado tanto para exibir o modal, quanto para exibir o próprio valor dentro do modal, né? Então, ele inicia como nulo, mas quando tiver algum valor, ele vai fazer o modal aparecer e também exibir a própria variável lá dentro. Então, a gente pode aqui substituir onde a gente chamava o alert, né, padrão, pelo nosso novo modal. Quando, por exemplo, quando a gente tenta entrar e a gente esqueceu de colocar um valor, né? Então, se a gente coloca o RM e não coloca a senha, aí ele vai falar do valor da senha. E quando a gente tenta se logar e coloca um valor inválido, né? Esperar aqui o backend responder. Show. Então, aí ele fala que deu problema no login. Então, para essas aplicações que a gente está utilizando o alert nativo, nós podemos aplicar o nosso alert. Para fazer ele aparecer, então basta a gente dar um setState nesse atributo do state. Né? Setar um valor para ele. Então, this setState, setState, alert message e a nossa mensagem. Então, a gente pode recortar daqui e colar lá dentro do setState. Então, a gente pode remover essa aplicação, show. Se a gente copiar aqui e colar, a gente pode só simplesmente trocar o valor. Então, aqui é para os casos quando a gente não preencher a senha. E também podemos utilizar para quando tiver um problema, né, com comunicação com back-end. Seja aí o dado inválido ou o back-end, né, está fora do ar, coisas do tipo. Então, vai pegar aqui no cat aqui do try-catch. Então, beleza. A gente pode ver aqui agora, né, vou preencher aqui um RM e esqueci da senha. Ele vai falar, senha obrigatória. Ah, aqui é porque a gente colocou, né, os botões, mas a gente não setou, né, nem para o onCancel e nem para o onConfirm, a gente não setou qual é a função, a gente não passou a própria de qual a função tem que ser executada, né? Quando a gente clicar nesses botões lá dentro. Então, vamos passar aqui as props também. Então, aqui no modal, a gente pode passar diretamente aqui. Então, onCancel, a gente pode simplesmente setar o valor de volta para nulo, fazendo com que o modal seja escondido novamente. Então, nulo, certo? Então, vou descer aqui os atributos, né, para não ficar muito grande aqui, até o final da tela. Então, copiar e colar, ou cancel, ou confirm faz a mesma coisa.
Show! Então nós temos aqui as nossas aplicações para quando clicar no cancel e no confirme. Simplesmente fecha o modal. Então, se eu preencher aqui, esqueceu da senha, confirmar, ele fecha. E aí, preencher a senha errada, e aí o cancelar também faz a mesma coisa. Confirmar e o cancelar fecha o modal. Caso eu colocar uma senha certa, aí eu faço o login de fato. Só que aqui no nosso modal a gente está utilizando uma variável para controlar se ele é exibido ou não. Né? Uma variável pertencente ao state do login, que é passado lá como props lá para o alert. Mas eu preciso que vocês utilizem, isso aqui está certo, né? Até é melhor do que fazer com ref, mas eu preciso que vocês utilizem ref para a gente treinar esse conceito aí. Então a gente tira aqui o atributo, né? Nós criamos aqui um outro atributo na nossa classe para poder armazenar essa referência do nosso componente, da instância do nosso componente. Então a gente coloca aqui createRef, né? Ele vai importar o createRef ali em cima. A gente pode utilizar direto do React, então já que a gente já estava importando React, a gente utiliza React, createRef e a gente apaga essa nova importação que ele fez. Então beleza, nós criamos um atributo na nossa classe para armazenar referência e a gente atribui essa referência ao nosso componente. Show! Então está atribuído aqui. A ideia agora é exibir e esconder o modal utilizando uma função de dentro dele mesmo, né? E não utilizando uma prop. Então a gente cria aqui uma variável no state dele para utilizar, em vez de utilizar a prop. Então aqui na aplicação a gente tira props e lê o show do state. Então para atualizar isso a gente vai precisar criar a função, né? Então a gente pode criar aqui uma toggle model ou toggle visible, fica melhor, toggle show, fica melhor. E ela vai fazer justamente esse trabalho, né, de atualizar o state. Então a gente vai receber o valor que a gente quer definir e dar então um setState show status, um valor que foi passado. Beleza, aqui tem que ser um objeto. Então beleza. Agora, lá dentro do meu login, então eu vou chamar lá no login a função que vai atualizar o state para mim e fazer o modal ser exibido ou não. Vai atualizar o valor do show aqui para mim. Então aqui no login page eu tenho agora a referência do meu alert modal nesse atributo da classe. Então nas aplicações onde a gente fazia o setState, a gente pode, né, chamar a minha função. Só que aqui a gente está utilizando esse valor tanto para, né, estava utilizando tanto para exibir quanto para mostrar uma mensagem lá dentro, né? Então a gente pode criar uma nova função aqui para não ter que ficar repetindo e chamar uma função lá de dentro do meu alert modal. Então current ponto toggle show e eu coloco essas interrogações aqui, né, para caso garantir que tem um valor. Então eu vou passar aqui um false que eu quero esconder o meu modal. E aí, nas outras aplicações, quando eu chamar o setState, eu vou também dar um toggle, aqui no caso o toggle true, que é para exibir, né? Então eu tenho que definir a mensagem que eu quero exibir dentro do modal e chamar a função que exibe de fato o modal, já que eu troquei a lógica lá. E aqui o meu close modal eu chamo no onConfirm, né? Então, no onConfirm e no onCancel. Então, em vez de eu atualizar ali o alert message, né? Na verdade, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa função aqui que estava atualizando o meu alert message, voltando ele para nulo, e colocá-la junto da função que vai esconder o modal, né? Para ficar mais fácil, não tem que ficar repetindo também o código. Então, eu copio aqui, colo aqui, e essa função vai ser responsável por limpar o valor da mensagem que eu quero exibir e também esconder o modal. Então eu copio a chamada e colo aqui, dou um Ctrl D aqui para poder repetir.
E show! Esse erro aqui está acontecendo porque parece que eu não posso usar interrogação quando eu quero chamar uma função. Então, não posso fazer isso. Não posso colocar aqui essa condicional. Então, beleza. Corrigindo isso, salvando, eu volto aqui. Show, está funcionando. Então, quando eu não preencher alguma coisa, por exemplo, nome de usuário é obrigatório. Confirmar. Então, eu já escondo o meu modal de novo. Tem o mesmo resultado de quando era controlando com atributo, porém agora a gente está utilizando o ref. Então, aqui, coloquei uma senha inválida, ele não conseguiu fazer o login. Se eu coloco uma senha válida, e aí conseguimos fazer login de fato. Então, esse era o único item que estava faltando, né? Aqui é um snack bar. Aqui nós fizemos um alert para exemplificar, mas no final é mais ou menos a mesma coisa, só muda o estilo. E cumprimos os nossos itens aqui do checklist. Então a ideia é vocês utilizarem essa série de vídeos aí para ajudar nos pontos que são necessários para realizarem a ANAC e fazer a ANAC de fato. Né? Nos vídeos nós utilizamos o assunto posts, mas é na ANAC vocês vão utilizar contatos, né? Utilizando a API que o Andrei passou, e realizar as tarefas. Então tem essa série de vídeos para ajudar, tem os nossos artigos, nossos arquivos, e também estou aqui à disposição para ajudar no que vocês precisarem. É só me chamar. Muito obrigado por ter acompanhado esses vídeos e até a próxima.